E aí, galera do sétimo ano, estamos aqui mais uma vez, agora com a nossa segunda aula do segundo bimestre, com um assunto já conhecido por vocês. Nós já estudamos, já vimos o início desse conteúdo na outra unidade, mas vale muito a pena relembrar ele, porque ele é o nosso conteúdo da segunda unidade do segundo bimestre. Então, quando acabar esse vídeo, espero que vocês peguem o livro de vocês e resolva a atividade completa do capítulo 2, da unidade 2, do livro do segundo bimestre. Então, esse nosso assunto dessa unidade vai ser um assunto rápido, um assunto fácil, que todos vocês já sabem, que é a parte de multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros. Em relação a essas operações, às vezes nós confundimos muito com a soma e a subtração de números inteiros. Quando a gente estuda a soma e a subtração de números inteiros, a gente vê o quê? Dois números com sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Números com sinais diferentes, diminuímos e repetimos o sinal do maior valor absoluto. Quando a gente vai estudar isso, aí a gente confunde tudo, mistura tudo, faz jogo de sinal onde não pode, faz a parte de soma e repete o sinal onde não deve. Então, é bom a gente prestar muita atenção. Então, aqui, ó, só para a gente relembrar aqui rapidinho. Quando a gente estudava a soma e a subtração, nós vimos o quê? Que menos 4 e menos 3 era igual a quanto? Sinais iguais, soma e repete sinal. Nunca esqueça isso, quando for soma ou subtração. Então aqui dá menos 7. Menos 4 mais 8. Sinais diferentes, diminui, repete sinal do maior valor absoluto, que nesse caso aqui é o 8. Então eu vou repetir o sinal dele e vou subtrair. 8 menos 4, 4. E lembrando que às vezes aparece parênteses. Menos, mais 3, menos 5. Aí o que é que nós fazemos quando acontece isso? Faz o jogo de sinal, que a gente vai relembrar ali daqui a pouco, para eliminar os parênteses. E depois faz a continha aqui. Então, olha, menos por mais, menos por menos, mais. Sinais diferentes, diminui, repete sinal do maior valor absoluto, mais 2. Mas isso vocês não precisam copiar, porque isso foi o assunto da nossa unidade anterior. Era só para a gente relembrar e não se confundir com o conteúdo que a gente vai ver hoje. Então, olha, pessoal, nós vamos ver multiplicação, divisão e potenciação. Vamos ver primeiro multiplicação e divisão, que é simples, e depois partimos para a potenciação, que nada mais é do que uma multiplicação de termos iguais. Então, quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão de números inteiros, a primeira coisa que eu devo fazer é jogo de sinal. Quando se fala em jogo de sinal, é lembrar dessa tabelazinha aqui, vocês não vão errar nenhuma questão. Mas quando eu estiver falando em multiplicação e divisão, se não for nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, a gente tem que lembrar o que eu falei aqui na estante. Sinais iguais, soma, repete sinal. Sinais diferentes, diminui, repete sinal do maior valor absoluto. Então, nesse jogo de sinal, tem o quê? Mais por mais é mais, menos por menos é mais. Então, quando os sinais são iguais, sempre vai ser mais. E se os sinais forem diferentes, mais por menos é menos, e menos por mais, menos. Então, se você sabe o jogo de sinal, o resto é só fazer a continha normal. Multiplicar os números normalmente, como já sabemos. Dividimos os números normalmente, como já sabemos. Então, olha, como esses exemplos aqui, olha. Mais 3 vezes menos 7. Aí a gente perde tanto tempo pensando como resolver, mas é só saber duas coisas. Jogo de sinal e fazer a conta, o cálculo normal, 3 vezes 7. Então, pelo jogo de sinal, mais por menos, menos.
Aqui ficaria menos 3 vezes 7, 21. Acabou. Então a dificuldade daqui é só o sinal. Então, ó, mais por mais, mais por mais, mais. 4 vezes 5, 20. Menos por menos, menos por menos, mais. 2 vezes 4, 8. Multiplicação é simples, é fácil, é só fazer o jogo de sinal e efetuar as operações normalmente. E agora na divisão, o que é que eu faço? A mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o jogo de sinal e depois vou efetuar a operação. Menos por mais, menos. 8 dividido por 2, 4. Menos por menos, mais. 5 dividido por 3, hein? Não tem como dividir 5 por 3? Não tem problema, eu escrevo em forma de fração. 5 sobre 3. Quando não der para dividir, não tem problema. Escreve em forma de fração e acabou. Agora, nesse outro exemplo aqui, eu estou misturando tudo. Estou misturando divisão, estou misturando multiplicação. Então, o que é que eu faço primeiro? Se eu tenho somente multiplicação e divisão, eu tenho que fazer primeiro o que aparece primeiro. Se você for chegar aqui e for multiplicar, vai dar errado. Apareceu só divisão e multiplicação, resolvo primeiro o que aparecer primeiro, que nesse caso aqui é divisão. Então, eu faço o jogo de sinal, menos por menos, mais 16 dividido por 4, 5, vezes mais 3. E agora, mais por mais, 5 vezes 3, 15. E se eu misturar tudo agora? Se eu misturar conta de mais, com conta de soma, subtração, multiplicação, divisão, aí o que é que eu faço? Fazemos o que nós já sabemos em relação à expressão numérica. Devemos saber qual é a ordem das operações a ser feita e resolver. Sempre, se houver só multiplicação, divisão, soma e subtração, a gente resolve primeiro o quê? Multiplicação e divisão, para depois resolver a soma ou subtração. Então, se caísse um exemplo dessa forma, ó, mais 3 menos 5 vezes mais 2, o que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? Esse com esse, mais 3 menos 5, não, né? Eu tenho que fazer primeiro o quê? A multiplicação. Então, nesse caso, vai ficar como? Mais 3, menos por mais, menos 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, diminui, repete o sinal do maior valor absoluto, que nesse caso é o 10. Eu gosto logo de botar o sinal, para não esquecer. E 10 menos 3, 7. Então, pessoal, em relação à multiplicação e divisão, é só isso. Não tem nenhum segredo para resolver esses problemas. Se não entenderam, volte um pouquinho o vídeo, porque, como eu falei, tudo isso nós já estudamos. Estamos revendo, então eu espero que nessa unidade tenhamos uma quantidade bem inferior de dúvidas em relação à outra. E tiraremos as dúvidas durante a semana pelo Google Meet. Então, vamos ver agora a parte de potenciação de números inteiros. Pronto, pessoal, agora voltando com a parte de potenciação de números inteiros, que é simples. Se você já sabe o que é uma potência, não vai ter dificuldade nenhuma. Só uma coisinha que vai diferenciar a parte das potências de números naturais para números inteiros. Devemos prestar muita atenção nisso, porque às vezes escrevemos errado e respondemos errado por causa disso. É um detalhe, às vezes vocês podem achar que é frescura do professor estar falando em relação a isso, mas é muito importante. Então, em relação, o que é uma potência? Uma potência nada mais é do que uma multiplicação de termos iguais. Tipo, se eu tiver 2 vezes 2 vezes 2, se eu tiver algo desse tipo,
2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever isso de uma forma diferente, na forma de uma potenciação, que seria 2 elevado a 3. Esse 3 aqui indica a quantidade de vezes que esse número se repete. Então, a potenciação é uma multiplicação de termos iguais. Muita gente pega e erra, porque pega e faz 2 vezes 3, 6. Mas será se 2 vezes 2 vezes 2 dá 6? Não, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, na realidade, aqui seria 8. Mas isso para números naturais. Para números inteiros é da mesma forma? É da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Então, mas antes de falar sobre a parte de como fazer os cálculos, é muito importante a gente saber o nome dos elementos da potenciação. Que é o seguinte, esse número pequenininho que fica aqui em cima é chamado de expoente. Essa parte aqui que fica abaixo do expoente é chamado de base. E o resultado é chamado de potência. Agora, o que eu tenho que saber aqui de importante? É saber a função do expoente. A função do expoente é o quê? Ele indica quantas vezes você vai repetir a base. Então, se o expoente aqui é 3, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que repetir a base 3 vezes. Eu vou repetir tudo que está ali embaixo 3 vezes e multiplicar. Lembre-se, é multiplicar para fazer o produto entre eles. Então, isso daqui é a mesma coisa disso, olha, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Distante, nós vimos que para multiplicar devemos fazer primeiro o quê? Jogo de sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Simples assim. Então, preste atenção que potencial é algo muito simples, mas às vezes confundem na cabeça de vocês. Algumas coisas, principalmente quando a gente for ver ali nas observações, a falta do parênteses. É o que muita gente erra. Mas bora ver outro exemplo aqui. Menos 3 elevado a 4. Como é que eu faço para responder isso? Basta repetir a base 4 vezes. Pelo amor de Deus, olhe, bote qualquer erro aqui. Só não bote 12. Só não bote 12. Só não pegue esse número e multiplique por esse. 3 vezes 4, 12. E mesmo eu falando que só não coloque 12, vai vir algum engraçadinho que na atividade vai botar 12. Oh, meu Deus do céu, preste atenção. Repita isso daí, ó, várias vezes. Bote na cabeça de vocês. Não é para multiplicar esse número por esse. É para eu fazer o quê? Repetir esse daqui 4 vezes. E agora fazer o quê? Multiplicar. Então, bora primeiro fazer o jogo de sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Pronto. Isso aqui é potência. Muito simples, muito fácil, mas vamos ver algumas observações em relação à parte das potências. Porque tem algumas questões que você não precisa nem fazer o cálculo para dar o resultado. Mas, ó, o expoente, como eu tinha dito inicialmente, né? O expoente indica a quantidade de vezes, que devemos, faltou aqui um que, viu? Escrevam aí. Estou com preguiça, porque eu parei. O expoente indica a quantidade. Ah, não, tá certo. É o que estou meio. O expoente indica quantas vezes devemos repetir a base. Então, essa é a função do expoente. Agora,
tem muitos livros que fala alguma coisa. É importante saber disso. Mas às vezes confunde a mente de vocês quando vocês vão fazer os cálculos. Eu prefiro que vocês não decorem isso. Não decorem isso. Porque você está falando que não é para decorar se todo livro, todo professor ensina? Porque você erra quando não vir parênteses, que eu vou falar aqui. Que é o seguinte. Ó, nos livros fala o seguinte: base negativa, expoente, par, resultado positivo. Base negativa, expoente, ímpar, resultado negativo. Agora, por que eu falei que eu não gosto muito de utilizar essa definição? Essa definição é correta? É correta. Não estou dizendo que está errado. Mas agora o problema é que às vezes vocês não sabem interpretar o que é a base. Veja só. Se eu tiver uma conta desse tipo aqui, ó, menos 2 elevado a 5, quem é a base? Menos 2, não é? Não vou botar 5 não, vou botar 6. Vou botar 6. Menos 2 elevado a 6. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Certíssimo. Positivo. Agora, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Resposta correta? Corretíssimo. Tá certo. Não tem erro nenhum aí. Então poupou o tempo, né? Eu não precisei estar fazendo jogo de sinal, nem fazer nada disso. Mas preste atenção nisso, ó. Menos 2 elevado a 6. É o que confunde às vezes a mente de vocês. Quem é a base daí? Menos 2? A base daí não é menos 2, não. A base daí é apenas o 2. Quando não tem parênteses, o expoente ele é só do número e não do sinal. Então, nesse caso aqui, às vezes as pessoas acham que é a mesma pergunta, mas são perguntas diferentes. Por isso que às vezes a pessoa erra por decorar isso daqui, que tá certo. Isso não tá errado, não, tá certo isso daqui. Mas quando a pessoa chega aqui, a pessoa lembra daquilo, base negativa, expoente par, resultado é positivo. Aí quando chega aqui erra. Erra por quê? Porque às vezes a pessoa não viu um exemplo sem um parênteses. Sem um parênteses, eu faço o quê? O sinal já vai para o resultado. Eu não faço jogo de sinal com ele, porque ele não está elevado a 6. Só está o 2. Aí vai dizer, não estou entendendo. Se eu pegar, quando a gente estiver trabalhando fração aqui, aí você vai entender melhor isso daqui. Porque, ó, se eu tiver algo desse tipo, é isso, 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Mas se eu tiver algo desse tipo, é diferente. É 2 vezes 2 sobre 3. Esse 2 só é do 2, não é do 3. Então preste atenção nessa parte quando tem parênteses ou não. Viu? Então, como ali não tem parênteses, eu vou repetir o sinal e faço a continha. 2 vezes do tal, que eu sei que é 32. Então preste atenção nessa parte de uso do parênteses ou não.
Eu posso utilizar aquilo dali sempre, professor? Pode utilizar sempre e deve, mas saibam diferenciar a base. Quando não tem parênteses, a base ali não é negativa. Viu? Pronto, beleza? Então vamos aqui agora às outras coisas que são algumas propriedadezinhas básicas que sempre tem na parte das potências. Que é o quê? Todo número elevado a zero é sempre 1. Outro. Todo número elevado a 1 é sempre o próprio número. Outra. Menos 1 elevado a 10, todo número negativo elevado a expoente par, positivo. Menos 1 elevado a 11, todo número negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Mas, se fosse menos 1 elevado a 10, menos 1 e menos 1 elevado a 11, menos 1. Por quê? Porque não tem parênteses, nós calculamos a potência do número e repetimos o sinal. Então, pessoal, sai um pouco na frente aqui para vocês copiarem. O assunto dessa aula foi um assunto simples, um assunto que vocês já estudaram. Então, espero que nessa semana respondam todas as questões do livro do segundo bimestre da segunda unidade, que fala sobre multiplicação, divisão e potenciação. Então, pessoal, um abraço a todos. Vamos tirar as dúvidas durante a semana. Anote no caderninho tudo que tiver dúvida. Anote no livro as questões que não conseguiram responder. E vamos fazer tudo para passar de ano, né? Tirar uma nota boa, conseguir aprender dessa forma diferente. Agora que estamos estudando à distância, mas eu espero que termine rápido, que nós podemos nos encontrar de novo e vocês tenham que me aturar por perto, porque à distância vocês ficam com muitas saudades. Então, valeu aí, pessoal. Até a próxima aula. Fui!